Queridos, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Vamos à palavra de Deus nessa noite. Marcos capítulo 14, versículos 53 e 54. Diz assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia Jesus de longe. Repita comigo. E Pedro o seguiu de longe. Amém. Meus queridos, o texto que nós lemos aqui, ele fala dos últimos momentos de Jesus antes da crucificação. O texto fala do momento onde os julgamentos de Jesus começaram a acontecer. Jesus estava indo em direção ao Sinédrio. Para quem não sabe, Sinédrio era o conselho de anciãos, eram as autoridades da época, que a eles eram levados as causas para serem julgadas do povo. Pois bem, é nesse contexto aonde Jesus, ele é tomado, preso, para ser levado diante desses homens. Há poucos instantes, Jesus estava no Getsêmani, Jesus estava em oração e com os seus discípulos. Era ele dizendo que daqui a alguns instantes, ele seria levado, preso e seria morto. E um dos discípulos, Pedro, relata e profere palavras de confiança e de coragem, mas de precipitação. Quando ele diz assim: Senhor, eu vou te seguir até o final. Eu não sei desses outros, mas eu vou te seguir até o final. E Jesus olha para Pedro com amor e com certeza diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai ainda me negar 3 vezes. Aquela palavra, ela chega como um choque na vida de Pedro. Mas, quando os homens prendem Jesus, a história começa então a se desenrolar. A coragem de Pedro se vai e a dos discípulos também. E o texto vai dizer que a partir de agora, os discípulos se dispersam, cada um para o seu lado. Mas Pedro, ele tomou uma postura diferente. A Bíblia vai dizer no versículo 54 que Pedro seguia, mas de longe. E essa frase, essa expressão me chamou a atenção hoje. Pedro, ele seguia Jesus, mas não seguia ali mais como discípulo. Pedro estava agora seguindo Jesus à distância. E essa palavra me tocou. E a primeira coisa que eu perguntei é: e é possível seguir Jesus à distância? É possível seguir Jesus de longe? O que era que a Bíblia estava querendo dizer quando diz que Pedro seguia ele de longe? Ele seguia Jesus a ponto de não se comprometer mais. Pedro estava agora assumindo ou apresentando uma distância de segurança, aonde Jesus não fosse mais associado com a figura de Pedro, aonde seguir Jesus não tinha mais riscos para a vida dele. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ele chega até o lugar e ele é impossibilitado de entrar na casa aonde aconteceria o início do julgamento. E Pedro agora, a Bíblia vai dizer, ele chega até uma roda de pessoas, aonde estão esquentando ou acendendo uma fogueira. E Pedro vai para perto do fogo. A segunda coisa que eu me perguntei foi: como é possível alguém querer estar perto do fogo e ao mesmo tempo querer estar longe de Jesus? Como é que alguém quer, e agora a gente espiritualiza a questão,
querer o mover, sem querer estar perto dele, que realiza o mover. É curioso a gente poder compreender que é completamente possível isso acontecer. Infelizmente, é possível seguir Jesus de longe. É possível acompanhar. É possível contemplar o que Deus está fazendo e mesmo assim não está vivendo aquilo. Seguir Jesus de longe significa assumir uma distância onde eu não mais me comprometo, não me comprometo mais. Seguir Jesus de longe significa ser simpatizante da fé, sem assumir os compromissos que o Evangelho me chama a ter. Seguir Jesus fala de alguém que deve carregar a sua cruz. Seguir Jesus fala de alguém que nega-se todo dia a si mesmo. Seguir Jesus fala de alguém que o acompanha no dia do sorriso e no dia da tristeza. Mas esse Pedro estabelece uma distância, e não é uma distância de segurança, porque não há distância de Jesus que nos traga segurança. Não existe distância de Jesus que nos traga contentamento. Não há distância de Jesus que nos livre do perigo, pelo contrário, é a distância de Deus que nos traz perigo. É a distância de Deus que estabelece a insegurança. É a distância de Deus que forja um ambiente de fragilidade na minha vida, na minha família, na minha fé, no meu trabalho, na minha existência. A Bíblia vai então nos dizer que Pedro está seguindo a distância, que Pedro está seguindo de longe. Eu e você precisamos tomar cuidado. O ano está iniciando. Novos ciclos estão começando, novos projetos estão sendo escritos, e eu preciso entender que a primeira coisa que faz com que os meus planos, projetos e toda a minha construção dê certo, é quando eu estou bem perto de Jesus. É quando eu paro de estabelecer distância de segurança, entre aspas. Seguir a Jesus de longe significa: Senhor, eu quero te acompanhar, eu gosto de ouvir as suas palavras, contanto que o Senhor não influencie no meu destino. Seguir Jesus de longe significa: Senhor, eu quero ouvir e eu quero as tuas bênçãos, mas eu não quero que o Senhor interrompa os meus sonhos. Seguir Jesus de longe significa: Senhor, eu gosto muito de estar na tua casa, mas não me peça para renunciar a algo. Seguir Jesus de longe significa que eu estou disposto a contemplá-lo, mas não estou disposto a me comprometer. Seguir Jesus de longe é: primeiro eu vejo para onde ele vai, depois eu decido se eu o acompanho. Seguir Jesus de longe é: se ele for para um lugar agradável, que não me traga tantas renúncias, que não me cause dor, que não me cause sofrimento, que não me faça estar num ambiente desconfortável, aí eu acompanho, aí eu sigo, aí eu vou atrás, aí eu vou imitando os seus passos. Mas eu quero hoje te dizer que esse é o ambiente mais inseguro da face da terra. Esse é o ambiente mais perigoso que se pode haver, pois o livro de Hebreus vai nos dizer que nós devemos nos achegar com confiança ao trono da graça. O ambiente da presença de Deus, o ambiente de estar perto dele, é o ambiente onde as coisas começam a fluir. Perceba, Pedro, ele estabelece distância, e foi o pior erro que ele fez. Parece que quando a gente erra, a gente quer estabelecer distância. Lembra de Adão? Adão, ele peca. E quando Adão peca, a Bíblia vai dizer que Deus
a voz dele vem pelo jardim. Sabe o que Adão faz? Ele se afasta, ele se esconde, ele vai para longe, e ele começa a se afastar, a se esconder, a ir por trás das árvores. Porque geralmente a gente acha assim: não, eu não vou orar hoje, sabe por quê? Porque eu errei ali, eu falei grosseiro ali, eu discuti ali, não, eu perdi a paciência, não, eu pequei, então eu acho melhor eu não fazer isso, eu acho melhor eu não orar, eu acho melhor eu não ler a Bíblia, não, eu acho melhor, não, Deus não vai nem receber isso aqui do jeito que eu estou. Ei, a Bíblia nunca diz isso. A Bíblia diz que temos um acesso livre ao Pai, que nós temos um acesso que nos faz chegar até a Deus. A Bíblia vai dizer no Salmo 65, no versículo 4: bem-aventurado é aquele a quem tu acolhes e fazes chegar a ti. Sabe o que é isso? O ambiente da presença de Deus é o ambiente que nos faz estar no caminho da bem-aventurança, da felicidade. É Pedro estabelecendo distância e o medo começa a tomar de conta dele. A Bíblia diz que quando Pedro se afasta, ele se aproxima de um fogo que é feito pelos homens. Primeira coisa que acontece quando a gente fica distante, estabelece distância, é a gente abraçar outro fogo, é a gente estabelecer proximidade com o fogo humano, e a gente começa a ficar próximo de tudo aquilo que é humano, que é carnal, que é mal. E é então aí que o medo toma conta de Pedro, e alguém chega para ele e diz assim: ei Pedro, você andava com ele? Ele diz: não, eu não andava com ele, não sou discípulo não. E alguém diz: ei, tu era um deles. E ele diz: não, eu não sou nenhum discípulo não, eu não andava com ele não. Ei, você fala que nem ele. Não, eu já disse, eu não sou nada, não tenho nada a ver com ele. Cada vez que a gente vai se distanciando, a gente vai deixando de ser discípulo, a gente vai deixando de ser um deles, e vai deixando de ter relação de proximidade com Jesus. Sabe o que é isso? O medo vai tomando de conta. É nesse ambiente de insegurança aonde as coisas desandam. Irmão Javan, por que você está trazendo uma palavra como essa? Sabe por quê? É porque nesse ano Deus, Ele deseja que a sua distância com Ele não exista. Mas irmão, eu não quero me comprometer, mas irmão, eu não quero ir, mas irmão, já deu errado uma vez, mas irmão, toda vida que eu me levanto para fazer a obra de Deus, que eu me levanto para me consagrar, que eu me levanto para orar mais, que eu me levanto para ser assim, parece que o inimigo se levanta com mais força, parece que o inimigo se levanta de uma maneira diferente, parece que eu sinto o baque. É verdade, isso é normal e a gente deve se acostumar com esse ambiente. Sabe por quê? É porque nós estamos entrando num ambiente de campo de batalha, e num campo de batalha a gente encontra resistência. É porque geralmente a gente está num ambiente onde a gente imagina que a gente vem só para receber e fluir, e vir a mim, e ser me dado, e é me dado, e o Senhor me abençoa, e eu recebo. Mas quanto mais a gente se envolve, a gente se aproxima, a gente se entrega, a gente se doa, a gente recebe e entende que existe uma resistência, que existe uma batalha, que existe uma guerra. Mas isso não é sinal para que você diminua a marcha. Isso não é sinal para que a gente perca a intensidade. Isso não é motivo para a gente voltar atrás e repensar o que a gente havia se comprometido com Jesus. Mas é porque Deus está anunciando que Ele está nos posicionando em um ambiente aonde nós começaremos a lutar as guerras de Deus e triunfar os triunfos do céu. Elias, diante de uma nação que estava dividida, ele olha para ele e diz assim: até quando vocês
cochearão entre dois pensamentos. Pedro seguia, mas não se aproximava. Acompanhava, mas não se envolvia. Até ir até um certo limite, mas dali aguardava o que iria acontecer. O povo de Israel cocheava, passeava entre dois pensamentos. Naquele dia Elias se ergue e diz assim: ei, se é Deus que é para você seguir, então siga. Sabe o que era que Elias estava dizendo? Se é para seguir, siga com intensidade. Se é para seguir, siga com toda a sua intensidade. É interessante quando Jesus ele vai dizer assim, ó, sabe qual é um dos mandamentos? Diga um mandamento. Jesus ele vai e diz um mandamento. Ele diz assim, ó: ame ao Senhor com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E ele vai utilizando várias expressões para indicar que existe uma decisão convicta de se entregar e se aproximar e se envolver e se entregar na presença de Deus. Ele está dizendo assim, ó, para se entregar não pode ser mais ou menos. Para se entregar não pode ser um pouco. Para se envolver não pode ser mais ou menos. Ele está dizendo assim, ó, vai com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, com tudo aquilo que você tem. Vai e pisa firme no solo que Deus te dá para você caminhar. Ele diz: Pedro seguia Jesus de longe. A primeira coisa que Pedro faz é sentir medo. A segunda coisa que ele faz é sentir frio. E ele vai atrás de um fogo. Mas esse fogo foi feito pelos homens. E Pedro vai para a roda daqueles que negam e acusam quem segue a Jesus. Você segue Jesus? Você anda com Jesus? Você é? Para que tudo isso? Para que ser desse jeito? Você está perto dele? Você está tão parecido. Ixi, rapaz, você está parecido demais. Pedro começa a entender que existem dois ambientes, existem dois círculos, existem ciclos de pessoas que vão nos debochar porque seguimos a Jesus, e aqueles que vão dizer: vai para mais perto, segue junto, vem para perto, vem para junto, cola nele, vai com ele, permanece firme, fica de pé, fica junto. Pedro dizendo: eu não sigo, eu nego. Sabe qual é o problema de andar longe? É que ninguém conta segredo para quem está longe. Quando alguém vai contar um segredo, ele vai dizer assim, ó: chega aqui que eu quero te contar um segredo. Ninguém conta segredo no microfone. A gente conta segredo perto do ouvido. Você quer os segredos de Deus para a sua vida nesse ano de 2024? Você quer que Deus revele os seus segredos para você em 2024? Aquilo, a direção para a sua vida, o destino para a tua casa, a direção que você precisa seguir. Sabe o que é que ele está dizendo? Chega mais perto. É por isso que a primeira coisa que Jesus ele fala para qualquer discípulo é assim, ó: vinde a... Sabe por quê? Porque o negócio começa chegando para perto. Ele começa a dizer assim, ó: vem para mais perto, vinde a mim, vinde a mim. Estou cansado, Senhor, pois vem a mim. Estou sobrecarregado, pois vem a mim. O ano não terminou bem, vem a mim, porque é em mim aonde as coisas começam a se estruturar.
não é distante, não é seguindo de longe, não é acompanhando, não é vendo se vai dar certo, não é vendo e tentando fazer um teste, é dizendo: Senhor, eu vou me dedicar àquilo que eu não me dediquei em 2023, eu quero ser aquilo que eu não fui em 2023 em Ti. Eu não quero Te seguir distante, eu não quero só ouvir falar dos Teus milagres, eu não quero nem somente ouvir falar daquilo que o Senhor pode fazer. Eu quero ser alguém que está mergulhado no ambiente da Tua presença, dos milagres, da glória, da unção, da virtude do Teu Espírito sobre a minha vida, sobre a minha casa. A Bíblia diz que ele seguia de longe, mas Jesus não gosta de estabelecer distância. O texto vai nos dizer, em João capítulo 21, versículo 9, que depois do episódio de Pedro estar distante de Jesus, sabe o que é que acontece? Jesus propicia um ambiente onde ele se aproxima deles. Eles estão pescando. Pedro, que havia sido chamado para abandonar a sua pescaria tradicional e se tornar pescador de homem, quando ele se distancia de Jesus, a primeira coisa que ele faz é: eu vou pescar. Sabe o que significa? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes dele. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes dele ter me chamado. Quando Pedro está dizendo eu vou pescar, ele está dizendo eu vou voltar à minha vida antes. E Jesus não tinha chamado Pedro para voltar atrás. Ei, Deus não te chamou para você voltar atrás. Deus não te chamou para que você recuasse diante das aflições dessa vida. Deus não quer que eu e você retorne a fazer e viver a vida que você levava antes, porque daquele ambiente Ele já te tirou. Se está difícil, diga até ai. Se está difícil, diga até ui. Se está difícil, diga: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Mas não volte para o ambiente de onde Deus já te arrancou. Não volte para um ambiente aonde Ele com muito amor te livrou, e por isso hoje você está aqui. A Bíblia diz que eles vão pescar, e naquela pescaria Jesus resolve repetir o milagre. Ele diz assim: ó, lance a rede aí. E o texto diz que eles lançam a rede e o milagre acontece. Só que é curioso que quando eles voltam para a praia, eles estão trazendo peixe, mas Jesus já tem um peixe. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 150 peixes. Versículo 9, qual é o versículo 9? Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima. E que peixe é esse, se eles ainda estavam trazendo? Que pão é esse? Lembra do fogo que Pedro havia se cercado? Jesus tinha preparado um fogo diferente. Quando ele diz: vou para distante, ele vai e abraça o fogo dos homens. Mas Jesus tinha uma restauração para fazer na vida de Pedro e dos discípulos, e a primeira coisa que ele faz é: vou preparar um fogo para eles. Pedro, tu lembra do fogo que você me negou? Eu estou preparando um fogo da nossa restauração. Quem sabe hoje você chegou aqui e tem estabelecido limites, e tem estabelecido reservas. Eu só vou até aqui, eu só faço o que der, eu só vou aqui, eu não me envolvo mais, eu não vou mais fazer aquilo, eu não vou mais viver assim, eu não vou me entregar tanto assim. E sabe o que é que Deus está dizendo? Eu estou preparando hoje para você um ambiente, para dizer que o ambiente da segurança não é da distância.
O ambiente da segurança não é você deixando de se comprometer, deixando de se envolver, deixando de amar, deixando de se aproximar. O ambiente aonde eu te chamei é um ambiente aonde eu preparo um fogo, um peixe, um pão para a gente comer e celebrar junto na minha presença. Primeira coisa que Ele prepara é um fogo. Sabe o que hoje Deus está preparando para a nossa vida? Um fogo para aquecer-nos novamente. A primeira coisa que Deus está preparando para eu e você é um fogo que volte a nos aquecer. Um fogo que é preparado por Jesus. E sabe qual é a característica do fogo preparado por Jesus? É que ele não se apaga. É que ele não se apagará. Está na brasa, mas está queimando. Está na brasa, mas ainda está assando peixe. Está na brasa e ainda está gerando resultado. O fogo dele não só acendeu, o fogo dele está gerando um preparo de alimento para alguém. Não sei se você está entendendo o que Deus está declarando para a sua vida, mas eu quero dizer que o Deus que preparou um abril para abrir portas para mim, para a sua vida, tem preparado um fogo para a sua vida e para a minha vida. Um fogo que permanecerá mesmo no dia das lutas e das dificuldades. Ei, ele tem peixe, ele tem pão. Ele está dizendo assim, ó, eu tenho, quando você está indo, o meu já está pronto. Lembra aquele ditado? Você está vindo com o caju e eu já estou com a castanha assada? Era Jesus dizendo. Ele estava dizendo assim, ó, ei, esse peixe aí não é para agora não, porque para agora fui eu que provi. Esse daí é para depois, porque o para hoje sou eu que assei, preparei, apanhei. Aonde foi que tu apanhou, Senhor? Aí não se preocupe que tem um peixe sendo oferecido e Deus está dizendo, come, se alimenta e se fortalece. Ele está dizendo, tem peixe, senta, tem pão. Por quê? Porque aonde eu chego tem comunhão, tem partido pão, tem ceia sendo celebrada. Mas Senhor, eu te neguei. Mas aqui não é o ambiente da negação e da distância. Aqui é o ambiente daqueles que querem se achegar e vir para perto, e vir para perto, e vir para perto, e vir para perto hoje. Deus tem para mim e para a sua vida fogo. Sabe o que é que Deus nos diz? Não acompanhe de longe. Você acompanhou de perto, acompanhe de mais perto. Você fez muito, acompanhe de mais perto. Acompanhe de mais perto. Mas Senhor, eu acompanhei o Senhor de longe. Pois é hoje de se chegar. É hoje de vir para perto. Por quê? Porque eu tenho fogo que aquece a tua vida. Eu tenho fogo que aquece a tua alma. Eu tenho fogo que reaquece as relações que foram rompidas. Eu tenho o alimento que nutre a tua alma. O segredo de 2024 é sentar à mesa com Jesus. Ele disse, é praia, mas eu faço aqui uma mesa. É praia, mas nesse ambiente aonde eu estou, eu preparo um ambiente de aproximação. Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nesse 2024, chegue perto, vem para perto. E vai até aonde alguém pode ir. Um discípulo, mais do que todos, resolveu ter uma intimidade que nenhum deles teve. E sabe qual era a marca dele? Era que ele escutava o barulho mais milagroso. Sabe qual era? As batidas do coração de Jesus.
E se aquelas batidas falassem hoje, elas diziam assim: amor. Se aquelas batidas hoje falassem, diziam assim: Pedro, esse é o teu lugar. Se aquelas batidas dissessem alguma coisa hoje, elas diriam: Pedro, esse é o ambiente que eu preparei para você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ano 2024. Aplauda Jesus.